Olá pessoal, estamos aqui então no nosso quarto e último bloco referente ao assunto crase, ok? Vejamos aqui então o que nos aguarda este último bloco desse tão temido assunto. Casos especiais de crase. Então, aqui minha gente, o papo é o seguinte. A crase existe porque existe, não adianta brigar, não adianta querer questionar a dona gramática. Existe porque sim. E isso acontece muitas vezes em relação a muitos assuntos gramaticais. As pessoas acham que a gramática tem a resposta a todas as minhas perguntas. Aliás, não só a gramática, o professor. Né? O professor já carrega um pouco dessa expectativa. O professor vai saber me responder. Gente, não sabe, como a gramática também não sabe. A gramática é limitada em relação à língua, simplesmente porque a língua, pare e pensa aqui junto comigo, a língua muda todos os dias. Estamos nós aí às voltas com uma reforma ortográfica. A língua passa por mudanças, quer dizer, ela não para de crescer, de aumentar, de acontecer. Então a gramática não dá conta de tudo a todo momento. É ilusório você pensar dessa forma. Então, acostume-se a olhar para a gramática, né, como você olharia para uma pessoa. Né? Ela falha, em alguns momentos ela falha, ou então ela não tem a explicação prontinha para me oferecer. Ela tem, isso sim, muitos raciocínios já construídos, mas há momentos em que ela vai nos deixar lá meio que, puxa, né, esperava uma explicação maior e melhor e isso não aconteceu. Casos especiais, então, são aqueles casos em que é assim, porque sempre foi, porque é assim e pronto. Né? Então a gente olha, aprende e verifica que, bom, é isso aí. Primeiro caso, na indicação de horas. Há uma indicação de horas? Essa indicação de horas é precedida de a ou as craseado. Então vejam lá, chegamos às 9 horas. Repara no seguinte, já aconteceu com uma aluna, vale a experiência então para todos nós. Na prova dela apareceu exatamente assim, ó. Chegamos às 9 horas. E ela imaginou que porque o horário estava escrito por extenso e não daquela forma tradicional, como a gente costuma ver, então a crase já não era mais obrigatória. E sim, ela é obrigatória. Usando algarismos e a abreviação ou escrevendo a indicação de horas por extenso, a crase é necessária. Só vai deixar de ser necessária se antes desse as houver uma preposição. Por exemplo, eu digo aqui, ó, estamos aqui desde as 9 horas. Ok? Esse as não vai mais ser craseado. Por quê? Já te expliquei essa regra. Olha a preposição aqui, ó. Se existe uma preposição antes, não dá para colocar outra preposição depois. Então, estamos aqui desde as 9 horas. Sem crase, existe antes uma preposição. Agora, se é um contexto em que não há previamente uma preposição, aí se torna necessária, não é, a utilização da crase indicando o horário. Chegamos às 9 horas, ok? Depois, outro caso especial de crase. Na expressão a moda de, mesmo que a palavra moda fique apenas subentendida. Dá uma olhada na ilustração aqui ao lado. Usam sapatos a Luís XV. Vejam lá, Luís é nome masculino, professor? Por que aquele A foi craseado? Porque entre aquele A e o nome próprio Luís, eu subentendo a expressão moda de. Então, a moda de Luís XV. Em todos os casos em que a palavra ou que a expressão moda fique subentendida, vai ocorrer a crase. Veja os exemplos. Usam sapatos a Luís XV, comemos arroz à grega. Tudo bem? Fica subentendida a expressão a moda de, então faço a crase. Certo? Também utilizamos a crase em relação a expressões adverbiais femininas, exceto as de instrumento. Isso aqui merece uma análisezinha um pouco mais profunda que fazemos logo em seguida. Por enquanto, vou focar aqui na primeira parte. Expressões adverbiais femininas, locuções adverbiais. O que são expressões adverbiais, meu Deus do céu? Simplifique isso aí, professor, não é? Vamos simplificar então. Expressões adverbiais ou locuções adverbiais são conjuntos de palavra, não é, que têm a mesma função de um advérbio.
são os famosos adjuntos adverbiais que a gente aprende lá na análise sintática, não é? Então, se eu tenho um adjunto adverbial iniciado por A e que tem por núcleo palavra feminina, então esse A que aparece antes será craseado. Observe os exemplos e entenda através deles como é que isso acontece. Chegou a tarde. Vejam lá que a tarde é um adjunto adverbial indicador de tempo. Chegou quando? Chegou à tarde. Como o núcleo da expressão adverbial é a palavra tarde, que é um substantivo feminino, o que acontece com aquele A? O que você vê aqui no meu slide. É craseado, ok? Falou à vontade. Repare que agora eu tenho uma nova expressão, agora indicadora de modo, ok? À vontade. Vontade é a palavra feminina, o A que antecede será craseado. A escola fica à direita do hospital. A locução adverbial à direita é indicadora de lugar, é um adjunto adverbial de lugar. A palavra núcleo é uma palavra feminina, o A que a antecede será craseado. Ria à toa, a desequilibrada. À toa, o que é toa? Toa, aliás, uma curiosidade, sabe o que é à toa? O que significa a expressão à toa? Os barcos, as embarcações, tem lá na parte de trás um pino, não é um pino mesmo, para que os barcos quebrados lá em alto mar possam ser rebocados. O nome desse pino é toa, não é? É à toa, porque é uma palavra feminina. Então, quando um barco está quebrado, o outro que vai lá ser rebocar, que vai lá para rebocar, vai atrelar o barco quebrado à toa, não é? E vai levá-lo de volta à terra. Então, o barco que vem atrelado vem à toa, não é? Vem atrelado à toa. É daí que surgiu a expressão. Então, toa é uma palavra feminina. Toa vai fazer então com que haja a crase aqui na expressão. Tudo bem? Mas olha aí aquele papo que eu falei que a gente precisa aprofundar. Escrevi a carta à mão. À mão, adjunto adverbial de instrumento. Escrevi a redação à caneta. A caneta, adjunto adverbial de instrumento. O que os gramáticos tradicionais dizem pra gente? Se você tiver um adjunto adverbial de instrumento, ainda que ele tenha núcleo feminino, você não fará a crase. Não é? Então, carta escrita à mão, sem crase, redação escrita à caneta, sem crase. Mas esta é a visão dos gramáticos tradicionais. Por que eu estou te dizendo isso? Por que eu estou te contando isso? Porque modernamente nós temos uma mudança na percepção desse fenômeno. Os gramáticos mais modernos dizem assim, olha, por que não simplificar, não é? E colocar a crase, como colocamos em todas as outras, tornando essa questão mais um caso de uso facultativo. Não é? Então fica facultativo, nem contrariamos os tradicionais, nem deixamos de atender a solicitação dos mais modernos. E transformaram isso num caso facultativo de crase. Mas há casos, vejam lá, deixa eu avançar aqui um pouquinho, eu já volto. Há casos em que o adjunto adverbial é de instrumento, a recomendação tradicional seria que não fizéssemos. Hoje em dia eles dizem que tudo bem se fizer ou não, tratamos isso no pé do facultativo, mas há muitos casos em que a questão vira uma questão de clareza, vira uma questão de dissolver a ambiguidade. O que é ambiguidade? Duplo sentido, lembra? Já estudamos, já falamos sobre isso. A ambiguidade é você ter dupla possibilidade de leitura. Se for para dissolver o duplo sentido, você faz a crase para não dar margem à dupla leitura, ao duplo significado. Vejam os exemplos. Foi caçada a bala. Se eu escrevo isso, foi caçada a bala, você vai ler e vai entender provavelmente como? Que a bala foi caçada. Havia uma bala perdida e foram lá caçar a bala. Mas se eu escrevo foi caçada a bala, fazendo a crase, agora fica claro o sentido de que foi caçada, uma determinada pessoa, alguém, foi caçada a bala, quer dizer, usando a bala para caçar. Então, nesse caso,
mais do que colocar ou não colocar a crase, entra em jogo a preservação do sentido. O que eu quero dizer? Baseado no que eu quero comunicar, é que eu vou decidir se faço ou não o emprego de crase. Os nossos manuais de redação são categóricos ao afirmar: em caso de desfazer a ambiguidade, prefiro usar a crase. Não comprometa o sentido daquilo que você está escrevendo. Você que se prepara para um concurso, as bancas já têm, de algum tempo, evitado meter a mão nessa cumbuca. Não é? Do adjunto adverbial de instrumento, se é ou não é craseado. As bancas têm evitado, porque dá muita margem para recurso. Não é? Como é algo que ainda não é consenso, as pessoas ainda têm, né, alguns questionamentos a respeito disso, então deixamos a questão do adjunto adverbial de instrumento como mais um caso facultativo. Faço ou não faço, a critério ali de quem escreve, mas com essa ressalva: se comprometer a clareza, então use. É preferível fazer a crase do que você perder o sentido ou dar margem à dupla leitura. Observe outros exemplos. Bateu a máquina. Se você lê isso, você pensa o quê? Deu um choque, uma pancada na máquina, ok? A máquina é que levou essa pancada. Agora, bateu a máquina usando crase, não é? O sentido agora é qual? Bateu usando a máquina é que é o instrumento, é ela que bate em alguma coisa. Outros exemplos aqui, ó, cortou a faca. Quando você olha isso, cortou a faca, você imagina o quê? Aqui está a faca, cortou a faca, não é? Partiu a faca, não é? E quebrou. Agora, se eu digo cortou a faca, não é? A faca com crase, fica claro aqui então que cortou usando a faca. A faca é o instrumento utilizado para cortar. Tudo bem? Agora eu volto, ok? Para falar das locuções conjuntivas e prepositivas de núcleo feminino. Vejam só, locução quer dizer duas ou mais palavras com o valor de uma só. Duas ou mais palavras com valor ou de conjunção ou de preposição. Segue o mesmíssimo raciocínio aplicado aos adjuntos adverbiais. Se inicia por A e tem por núcleo palavra feminina, então esse A será craseado, como acontece aqui. À medida que falava, ficava mais envergonhado. À medida que, essa é a expressão, ok? Como tem por núcleo palavra feminina, o A é craseado. À proporção que se aproximava a hora do encontro, Otávio ficava mais e mais ansioso. Olha lá a expressão, à proporção que tem por núcleo palavra feminina e é iniciada por A. Esse A será craseado. Tudo bem? Então, atenção. Aquele papo que já tivemos, nas locuções femininas, contudo, embora esse A possa ser só a preposição, e se sabe que a crase é a fusão da preposição com o artigo A, é de tradição no Brasil, como já mostrei e demonstrei a você, crasear o A por motivo de clareza. Então, quer dizer, eu estou, até em alguns casos, talvez contrariando a regra, mas o que me move é a busca pela clareza. E a busca pela clareza é sempre soberana. Se for para tornar o texto mais claro, faço a crase, pronto e acabou, ok? Como nos casos todos que mostrei aqui para você. Veja mais um caso, olha lá. Vendeu à vista e vendeu à vista. Tem diferença. Se eu coloco ou não coloco a crase, eu faço leituras diferenciadas. Vendeu à vista, eu poderia pensar em vendeu os olhos, não é? Vendeu o próprio olho. Agora, vendeu à vista com crase. Esse à vista, inquestionavelmente, passa a ser a forma de venda. Não é? Vendeu como? Vendeu à vista. Ok? Sim, coloquei à venda. Vejam lá. Ó. Colocar à venda. Pense nisso. Coloquei à venda. Quando você lê isso, você pensa em quê? Colocou a venda nos olhos. E quando eu digo coloquei à venda com crase, como você vê aqui no cartaz, segurado aqui pelo personagem, à venda, né, coloquei para vender. Então veja, tratam-se de casos em que, se eu faço ou não faço a crase, eu mudo radicalmente o sentido daquilo que está escrito. Então,
para não comprometer a clareza, fazemos a crase mesmo quando, né, a regra diz que talvez não fosse necessário. Em nome da clareza, fazemos a crase, ok? Vejam lá, coloquei a venda, sim, coloquei a venda, o caso que acabei de explicar. Tranquei a chave, fechei a gaveta, a chave ficou lá dentro. Tranquei a chave com crase, quer dizer, usando a chave para fechar. Pagou a prestação, havia uma prestação, ele foi lá e pagou a prestação com crase, mostrando aqui a forma de pagamento feita, realizada em prestações, ok? Lavar a mão e lavar a mão, né? Lavar a mão, estou lavando as minhas mãos, e lavar a mão, quer dizer, lavar utilizando as mãos, ok? Lavar a máquina, eu vou lavar a própria máquina, e lavar a máquina é lavar na máquina, usando a máquina. Fazer a mão, como as meninas aí vão lá, né, na manicure fazer as unhas, e fazer a mão, né, fazer usando as próprias mãos. Combateremos a sombra, quer dizer, a sombra será combatida, e combateremos a sombra. O modo como combateremos. Aguardavam a cabeceira do doente. Imagine que ele está numa cama sem a cabeceira. Aguardavam a cabeceira da cama e aguardavam craseado, a cabeceira do doente, quer dizer, ao redor dela, ali no entorno, tudo bem? Então são casos em que, usando ou não utilizando a crase, há mudanças consideráveis, significativas no sentido, certo? Com esta aula encerramos o assunto crase. Eu espero que a partir de agora ela seja um pouquinho menos mal vista por todos vocês e possa ser praticada, né, com um pouco mais de lucidez, com um pouco mais de percepção, no mínimo, né, olhando para ela com alguma simpatia. Agora, ela não é tão impossível quanto parece, conforme mostrei a vocês, e espero que vocês tenham aproveitado. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima!